Novas contribuições do INSS em 2023. Como é de praxe, né? Todos os anos aumenta aí o salário mínimo e aumenta o teto de contribuição. E você precisa entender quanto que vai ser descontado de você, se você é segurado empregado, né? E se você é outra categoria de contribuinte, contribuinte individual, trabalhador rural, né? Segurado especial, microempreendedor individual, também tem que saber quanto é que você tem que pagar de INSS, né? Lembrando que todos os empregados são obrigados a contribuir com o INSS, assim como os contribuintes individuais, pessoas que trabalham como profissional liberal, também são obrigados a contribuir. E para não fazer errado, nós trazemos aqui para você como devem ser feitas as contribuições a partir de agora, 2023, né? Lembrando que, para os segurados empregados, como dito, já vem retido na folha de pagamento. Os demais segurados eles precisam fazer a contribuição, tá? Então, o contribuinte individual vai pagar apenas em fevereiro, correspondente à competência de janeiro. E a gente vai explicar isso certinho para você, tá bom? Então vamos lá para a tela primeiro para você entender como os empregados, aí, segurados empregados, seletistas, né, vão ter o desconto na sua folha de pagamento aí referente à Previdência Social. Vem com a gente. Olha só, pessoal, então aqui nós temos os novos valores a contribuir com o INSS, no caso segurado empregado. Lembrando que a gente tem um mínimo, né, de R$ 1.302, salário mínimo, tá? E a alíquota de 7,5 sobre o valor de 1.302. Lembrando que a alíquota progressiva. Eu já vou explicar para você o que é a alíquota progressiva, né? De 1.302,01 até 2.571,29, 9%. 2.571,30 a 3.856,94 são 12%. De 3.856,95 a 7.507,49 são 14%, tá? E por que eu coloquei a alíquota progressiva? Vem cá que eu vou te explicar. Vamos imaginar que você é empregado e ganha R$3.000 por mês. Como funciona a alíquota progressiva? Até R$ 1.302 você vai pagar 7,5% e a diferença dos R$3.000, aproximadamente R$ 1.700, que você vai pagar sobre os 9%. E assim para os demais segurados também e para as demais situações aí de valores. Se você ganha R$5.000, você vai pagar a primeira faixa 1.302 sobre 7,5%, a segunda faixa depois, né, a diferença de um para outro até no limite 2.571, 9%, e depois o restante até o limite aí de 12% e 14%. Então vai deduzindo os valores e pegando aí as alíquotas por fatia. Perfeito? Vamos lá agora para você entender os demais segurados aí que são obrigados a contribuir com a Previdência. Vem com a gente. Bom, e aqui nós temos, né, pessoal, os demais segurados. Aqui nós temos vários tipos de segurados. Coloquei aqui tipo de segurado para você entender. Se tiver dificuldade, dá um print na tela, tá? E nós temos o contribuinte individual, aqui eu coloquei como autônomo, né, só para o pessoal entender, o antigo autônomo, ele tem duas alíquotas, né? Ou 20%, e aí é sobre o mínimo ou sobre até o limite do teto, tá? Ou 11%. Lembrando que no caso aqui de 11% é somente sobre o valor do salário mínimo, viu, pessoal? Você não pode pagar 11% do teto. Então, contribuinte individual, 20% entre o mínimo e o teto, ou 11% do mínimo. Segurado especial, 1,3%, tá? Que aqui é sobre o faturamento bruto da atividade rural, tá? O microempreendedor individual, 5%, tá? Que ele paga no DAS-MEI, ou se ele quiser complementar, aí vai ter que pagar mais 15%, que vai virar 20%, perfeito? Segurado facultativo, da mesma forma, 20%, você podendo escolher aí entre o mínimo do INSS e até o teto máximo do INSS, ou no caso de pagar sobre o salário mínimo, 11%, tá? Ou 5%, lembrando que 5% também é sobre o valor do salário mínimo, você não pode pagar mais, e são só para aqueles segurados classificados como baixa renda. Então, as alíquotas de 11% e 5% para o segurado facultativo e contribuinte individual são sempre sobre o valor do salário mínimo, não podendo esquecer disso, tá bom? Fique atento aos novos descontos de previdência social na sua folha de pagamento e fique atento aos novos valores a contribuir para não gerar extemporaneidade, não sair valor abaixo do salário mínimo ou não pagar mais do que é devido, tá bom? Vem com a gente que nessa semana ainda tem vídeo novo. Até lá! Tchau!